Olá, muito boa tarde, meus amigos, e sejam bem-vindos mais uma vez à continuação das nossas reflexões bíblicas, intituladas Conhecer a Bíblia. Nós já terminamos a nossa meditação do primeiro bloco, que é chamado Pentateuco, ou Torá, que terminamos com o Deuteronômio. Hoje iniciamos com os livros históricos. No seu total são 16 livros, englobando os livros que a Bíblia hebraica chama profetas anteriores. Portanto, estamos a falar de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, depois alguns escritos, Esdras, Neemias, 1º e 2º Crônicas, depois Ruth, Esther, depois vem Tobias, Judite e 1º e 2º Macabeus. Portanto, os livros históricos narram a história de um povo pequeno, que praticamente sempre esteve sob o domínio de algum império. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Apesar dos altos e baixos, como acontece na vida de cada um de nós, a história de Israel sempre foi pautada pela esperança. E a grande preocupação desses autores, a que nós chamamos historiadores, era de fato mostrar que a conquista e a instalação na Terra Prometida, bem como todo o percurso do povo de Deus, não foram só obra do homem ou do povo, que se deve manter assim unido, mas especialmente de uma obra extraordinária do nosso Deus. Tanto assim que os livros históricos vão nos levar a fazer a nossa meditação. Nos livros históricos encontramos a história do povo de Deus, desde a entrada da Terra Prometida até um tempo, uma época mais próxima ou mais tardia. Mostra-nos as relações entre Deus e os homens, através dos acontecimentos. Então, nos livros históricos, podemos dividir em 3 grupos. O primeiro grupo é chamado História Deuteronomista. Josué, Juízes, Samuel e os Reis. Depois, o segundo bloco é História do Cronista, que tem os livros Crônicas, 1º e 2º Esdras e também Neemias. Depois tem o terceiro grupo, que é a história de pessoas, tipo como modelos da fé. E aí temos Macabeus, Ruth, Tobias, Judite e Esther. O que então é esta história deuteronomista? Que são os Juízes, Josué, Samuel e Reis. E essas histórias vão nos mostrar que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Portanto, se o povo é fiel à aliança, Deus lhes concede a bênção, saúde, felicidade. Se o povo é infiel, atrai para si a maldição. E aí vem o fracasso, doença, miséria. E é essa temática que nós vamos ver no livro todo. E esta ideia faz parte da história deuteronomista. Tanto fazer o bem e recebe, ou fazer o mal e recebe o mal. Depois temos no livro de Josué que Deus libertou o povo de Egito para ser livre na terra prometida. Mas o povo teria de conquistar a terra que Deus lhe dera. Deus concede o dom, mas ao mesmo tempo não viola a liberdade e nem dispensa o esforço do homem para assumi-la em seu viver. Deus exige que o homem busque e conquiste o dom que ele concede. Portanto, Deus quer a colaboração plena do homem neste projeto todo. Depois vemos nos Juízes, depois das mortes de Josué, as tribos se dispersaram. E o povo começa a adorar deuses. Consequentemente, perde a liberdade e se torna escravo de ídolos.
No sofrimento, toma consciência, se arrepende e suplica para que Deus lhe liberte. Deus faz surgir um juiz que reúne o povo e o conduz à liberdade. Depois vem o livro de Samuel, que é o último juiz. E esse sagrou o primeiro rei, Saul. Estabelecimento da monarquia sobre Saul e afirma que qualquer autoridade que não obedece a Deus e não serve o povo é ilegítima e má, pois ocupa o lugar de Deus por explorar e oprimir o povo. Portanto, toda a autoridade vem de Deus. Fundamentalmente, encontraremos no livro de Samuel esta temática. Depois dos reis, que a mensagem central é: o rei deve ser fiel a Deus e governar com sabedoria e justiça, servindo o povo que pertence a Deus. Mas os reis são sempre infiéis e fazem o mal diante do Senhor. Praticam idolatria, oprimem o povo e perseguem os profetas. Por isso, o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, Judá, são levados à ruína, que vemos no livro dos reis. Pois vem o templo como lugar da reunião do povo com Deus. E os profetas, guardiões da consciência do povo, e os críticos da ação política dos reis. Depois tem o segundo bloco, que é a história do cronista, que consiste os livros Esdras e Neemias. Procura dar as normas básicas para a sobrevivência e organização do povo depois do exílio. Esdras, sacerdote, conhecedor da lei de Moisés. Neemias, leigo corajoso. Tanto nem todos que estão à frente da comunidade são padres ou são profetas, mas também aqui há um leigo. As bases da reforma de Esdras e Neemias são os alicerces do judaísmo. Depois temos Crônicas, 1º e 2º, para fundamentar estas normas, e elas repensam a própria história do povo, desde o início, e com o objetivo de dirigir a atenção do povo para a esperança de Israel que se reúne no templo e no Messias, esperança. Depois temos o terceiro grupo, que vai nos narrar a história de pessoas como modelos da fé. E aí temos os livros Macabeus 1 e 2, Ruth, Tobias, Judite e Esther. E essas vão apresentar como modelos de vivência da fé diante de situações difíceis, seja da vida pessoal, no caso de Ruth e Tobias, como nacional, no caso de Judite, Esther e Macabeus, que são exemplos para nós. Em Macabeus, mostraram a resistência heroica de um grupo diante da dominação grega, que impõe a sua culta e religião ao povo de Israel. No Ruth, uma história emocionante do amor de Deus, que quer gente de todas as nações formar a sua família, o seu povo. Depois, o amor de Deus é sempre para todos. E aí não há discriminação, não há exclusividade. O amor que Deus derrama é para todos. Depois, em Tobias, teremos a fidelidade do livro para estimular e fortalecer a fidelidade e a confiança do povo nas mãos de Deus, nos valores de Israel e no seu Deus. Depois, Judite, temos um convite à coragem. Leva o povo a louvar o verdadeiro Deus que vence os ídolos opressores. Depois, no Esther, temos Deus que dá força e coragem e derrota orgulho humano, fazendo vencer os oprimidos. Meus amigos, o primeiro desses livros históricos que ao longo desses dias vamos meditar é o livro de Josué, que eu vou tentar acompanhar e depois partilhar convosco algumas pistas da reflexão partindo dessa experiência do povo de Deus. Então, peçamos ao Senhor que nos ilumine e guie para fazermos uma boa meditação, uma meditação frutuosa,
que no final do dia cada um de nós possa beneficiar e partilhar com os seus irmãos e a sua comunidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.